Quem nunca passou por essa situação? Você tá lá conversando com alguém e o papo tá fluindo maneiro quando, de repente, o silêncio constrangedor toma conta do ambiente. Te dá um branco completo na mente, você não sabe o que falar, suas mãos começam a suar e a tensão fica tão grande que se transforma em algo físico pesando nas suas costas. Eu sempre fui um cara muito introvertido, então durante a minha vida eu já passei por essas situações diversas vezes e por isso eu fui obrigado a estudar um pouco e entender como que eu poderia escapar dessas situações. E é exatamente isso que eu quero trazer nesse vídeo. 3 ferramentas para de uma vez por todas você finalmente aprender a como nunca ficar sem ter o que falar. E um questionamento que você pode estar se fazendo agora é: por que é de fato importante você saber navegar essas situações? E se eu te dissesse que a qualidade dos seus relacionamentos com as outras pessoas não só vai ser um fator determinante de felicidade na sua vida, mas também vai ser um fator determinante da sua saúde física? Meus amigos, ter bons relacionamentos pode te deixar menos propenso a ter diabetes do tipo 2 e até doenças cardíacas. Na verdade, o relacionamento é o maior preditivo de felicidade e saúde que nós conhecemos. Harvard começou um estudo em 1938 chamado o Estudo sobre o Desenvolvimento Adulto, com cerca de 700 pessoas entre jovens adultos e adolescentes. Alguns eram estudantes de Harvard e outros viviam em bairros mais pobres de Boston. A pesquisa acompanhou essas pessoas ao longo de suas vidas, monitorando periodicamente suas alegrias e dificuldades, seu estado físico e mental. Dentre os participantes desse estudo, a gente tem diversas pessoas, sabe, que foram lixeiros, engenheiros e até um presidente dos Estados Unidos. E não foi nenhuma surpresa que as pessoas com relacionamentos mais sólidos eram mais felizes durante a vida até o final de sua vida. A grande surpresa foi descobrir que as pessoas com relacionamentos mais fortes e consolidados permaneceram fisicamente mais saudáveis durante a sua vida. Esses laços protegem as pessoas dos descontentamentos da vida, ajudam a retardar o declínio mental e físico, e são preditores de vidas longas e felizes mais do que classe social, QI, dinheiro, fama ou até mesmo genes. Eu sei que o que a gente quer na vida é uma solução fácil. Nós somos seres humanos e a gente quer o mais fácil possível, com o menor esforço possível pra gente obter o melhor resultado possível. Porém, a vida é um pouquinho mais complicada do que isso. Tudo que vale a pena de verdade na sua vida vai demandar dedicação e trabalho duro. E relacionamento é exatamente isso. Relacionamentos são confusos, difíceis, demandam dedicação sua para cultivar os amores, as amizades e a sua família. E não existe melhor forma de você desenvolver relacionamentos saudáveis, duráveis e profundos do que sabendo conversar com as pessoas. E é exatamente isso que eu vou te passar nesse vídeo. Começando por entender por que a gente fica sem ter coisas para falar. Todo ser humano tem esse hábito de filtrar as coisas, ou seja, você pensa em várias coisas durante uma conversa, mas você automaticamente filtra o que você acha que é legal, maneiro, interessante de você falar para os outros. E aí, quando você fica sem coisas para falar, na verdade você está sem coisas que você, consciente ou inconscientemente, acha que valem a pena ser ditas. Consertar isso é muito simples. Basta você entender uma simples coisa: as pessoas estão cagando pro quão incrível é o que você está falando para elas. Quando você se toca disso, que a maior parte das pessoas está muito mais preocupada consigo mesmo do que com olhar para você, com o que você está fazendo, como você está agindo, isso destrava um leque de possibilidades na sua cabeça. Você vai perceber que muitas coisas que você pensa que é idiota, as pessoas nem vão reparar que você falou. Ou então vai acertar uma coisa interessante, vai trazer um papo que você nem imaginava que pudesse rolar. Contanto que você não diga algo que te leva pra cadeia, ou uma atrocidade maior ainda, como sei lá, ketchup com pizza é gostoso, tu tá tranquilo, pode falar o que vier na sua cabeça. Agora, tem um ponto: nem sempre você vai conseguir ter conversas boas com as pessoas. E tá tudo bem, faz parte da vida. Por quê? Às vezes a outra pessoa não quer conversar, a outra pessoa não tá no dia bom, a outra pessoa não é boa em articular os seus pensamentos. Fora que se um silêncio constrangedor acontecer, honestamente, a vida é curta demais você ficar se preocupando com silêncios constrangedores que aconteceram com algumas pessoas durante a sua jornada. É claro que existem situações em que é bom você evitar esses silêncios constrangedores. Você tá saindo com uma garota ou com um carinha pela primeira vez, quer manter um papo, quer mostrar que você é interessante e tal, entrou num trabalho novo, quer construir amizades novas, um bom relacionamento no ambiente de trabalho, também estou aqui para te ajudar com isso. E é por isso que eu te trarei 3 ferramentas nesse vídeo. E aqui não são truquezinhos, dicas diferenciadas, não. São ferramentas. São habilidades que você vai ter que treinar para construir. Muitas delas você já deve até ter, mas você deve estar implementando de uma maneira pouco eficaz. Eu vou estar aqui para te mostrar o que eu aprendi, de onde eu tirei essas coisas e como você pode fazer isso para mudar literalmente toda a forma que você se comunica e constrói relacionamentos na sua vida. A parte 1 é a mais simples de todas. Descubra coisas que você gosta. Literalmente isso. Leia sobre conteúdos que te atraiam, faça cursos que você acha legal, veja vídeos no YouTube, ouça podcast, se instrua de diversos assuntos diferentes. Eu vou fazer aqui a minha parte para te ajudar, tá bom? Vou falar o que eu faço e vou te dar dicas também de coisas para você consumir. Vou começar com uma indicação que eu já dei em outro vídeo também, que é a minha newsletter favorita, o Saiu e Você Não Viu, que é uma newsletter de notícias diferentes, de um jeito humorístico, com crônicas no começo, é fantástico. Recomendo demais você assinar essa newsletter. Eu
vejo todo dia e sempre tem alguma coisinha ali que eu trago pra uma conversinha com alguém. Além disso, recomendo a minha newsletter, que também vai estar na descrição. Tá na descrição também uma lista de livros, tanto que eu li e eu achei fantásticos e melhoraram muito minha vida, quanto livros que eu estou extremamente ansioso para ler. E provavelmente vão vir conteúdos nesse canal referentes a esses livros ou já vieram. Mas olha, se você gosta de games, tem um amigo meu que faz lives na Twitch, o Fred, com baú secreto, vai estar na descrição também. Ele tem um canal no YouTube. Além de desenvolvimento pessoal e notícias, que eu já falei pra vocês que eu consumo, eu gosto muito de ver conteúdo de xadrez, de bodybuilding, de nutrição, de exercício físico. Sigo plataformas como o RD, plataforma do Professor Rock. Eu curto diversos assuntos diferentes. E poder consumir um pouco de cada um, de uma fonte interessante, torna você uma companhia muito mais agradável, te dá muito mais informação para agregar nas conversas. O que nos leva justamente ao ponto 2, que é o mais importante desse vídeo: aprender a ouvir. A mais básica das necessidades humanas é de entender e ser entendido. Existe uma grande diferença entre você escutar alguém e querer genuinamente entender a outra pessoa. E esse aqui é o ponto principal do vídeo. Para a gente conseguir construir relacionamentos profundos e verdadeiros com alguém, a gente precisa aprender a querer de fato entender o outro, através da escuta ativa. Esse foi um termo criado por Carl Rogers e Richard Farson em 1957. Escuta ativa é basicamente você escutar a pessoa com a intenção de entender completamente o outro, e não escutar apenas para responder. Requer que você entre no mundo da outra pessoa, compreenda por completo o ponto de vista dela. Eu sei que você deve estar se perguntando agora: escutar? Tu tá de sacanagem comigo? Quando você está totalmente presente em uma conversa e você ouve alguém, você está passando uma mensagem para ela. Eu estou interessado em você como pessoa e considero que você pensa e sente como algo importante. E essa mensagem é muito poderosa, principalmente nos tempos de hoje, com esses relacionamentos líquidos, essa superficialidade que a gente vê hoje em dia. Você mostrar pra alguém que você respeita e se importa com os pensamentos dela, mesmo você não concordando com as opiniões, as ideias que ela tem de mundo, você tá mostrando pra ela que ela é importante, que ela tem algo a contribuir pra sua vida e pro mundo. E não tem nada mais forte do que isso. E além de demonstrar respeito, na minha vida, a escuta ativa trouxe diversos benefícios. Em conversa, as pessoas começaram a ficar muito menos combativas e mais abertas a me ouvir. Eu também percebi que as pessoas se escutam com muito mais atenção e cuidado, refletindo bem mais nas suas próprias ideias e visões de mundo. A escuta ativa ela é contagiante. Você começa o negócio a escutar as pessoas mais ativamente, mostrar respeito por elas, automaticamente elas abaixam a guarda, começam a escutar também. Começa a ouvir o que você tá falando e fala: nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. A escuta ativa é o caminho para você construir relacionamentos profundos e duradouros com pessoas que você julga que realmente valem a pena. E ela mudou não só a atitude de quem estava conversando comigo, com a minha atitude também em relação à vida e ao mundo. Mas afinal, como você faz? Primeiro, o que você evita? Basicamente, você não vai fazer o que 90% das pessoas fazem quando elas estão conversando com alguém. Vamos supor que eu chego e conto um problema meu para um amigo. O que acontece normalmente? Esse meu amigo vai ouvir o meu problema, pensar numa solução que ele acha melhor e vai querer guiar a minha visão para que eu consiga ver o problema da mesma maneira que ele enxerga esse problema. Ele não vai estar tentando entender como eu enxergo o problema, como eu estou me sentindo, como eu vejo a situação. As pessoas normalmente tentam fazer qualquer coisa para gerar uma mudança na direção que elas querem que você vá. E qual o problema disso? O problema é que a gente está usando as nossas próprias necessidades para tornar essa situação ideal para nós e não para a pessoa. Agora, se a gente se libertar dessa necessidade de guiar os outros para a nossa visão de mundo, a gente se torna mais apto a verdadeiramente ouvir e querer compreender o outro. É sempre difícil para nós tolerarmos e entendermos ações diferentes das maneiras pelas quais acreditamos que devemos agir. É difícil, mas a gente pode se libertar disso, se libertar dessa necessidade de guiar os outros pelo caminho que a gente acha que é o correto. O que nos leva a como fazer a escuta ativa. O primeiro passo é você estar presente na conversa, o que já é uma raridade hoje em dia, tá? Porque a verdade é que qualquer mensagem tem dois componentes: o conteúdo da mensagem e o sentimento ou atitude que vem com o conteúdo. Ambas são importantes. Vamos supor que você tem um estagiário. E seu estagiário chega e fala: opa, terminei o relatório do cliente X. Ou ele chega e fala: caraca, finalmente terminei aquele relatório infinito do cliente X. Tem uma diferença gritante aqui entre as duas falas. O conteúdo em si é o mesmo, mas a sensação e o sentimento é muito diferente. Eu também tive muita dificuldade com entender as pessoas no começo, captar esse tom de voz, mas o Dr. Carl Rogers e o Dr. Richard Farson têm umas técnicas que eles mencionam que são muito úteis pra gente. Uma das técnicas que eles falam é você parafrasear e resumir o que outra pessoa disse pra você. O que eu costumo fazer é exatamente isso. Eu repito da minha forma natural, tranquila, o que a pessoa disse durante bastante tempo, que isso é praticamente impossível haver algum desentendimento do que está sendo dito. Vocês garantem que vocês estão caminhando juntos naquela história. Outra coisa que você pode fazer é ativamente incentivar a pessoa a continuar falando, com algumas pequenas interjeções em alguns momentos que você ache válido fazer aquilo. Nossa, caraca, irmão, putz, isso aí é foda.
Esse tipo de coisa pode parecer bobagem, mas mostra pra pessoa que você tá junto com ela ali, naquela conversa. Você tá acompanhando exatamente o que ela tá te contando. Outro ponto é você demonstrar empatia, rotular as emoções. Ela te conta alguma parada muito triste. Você fala, caraca, isso deve ter sido terrível, hein? Meu Deus, sinto muito. Ou então se ela conta alguma outra situação, você fala, caraca, isso deve ter sido muito estressante. Eu sei que faz tempo, mas como é que você tá agora em relação a isso? Isso não só ajuda você a transmitir empatia pra pessoa, mas isso também ajuda muitas vezes a pessoa a compreender o que ela tá sentindo. Porque às vezes você vai falar um sentimento pra ela vai internalizar aquilo e vai te responder, senti triste sim, mas não só isso, sabe? Eu me senti um pouco desencorajada a continuar ou alguma coisa do gênero. E esse tipo de relato que ela faz, muitas vezes são emoções que ela nem pensou, sentimentos que nem sempre ela conseguiu compreender por completo. E você tá trazendo isso pra vida dela, esse benefício pra vida dela. Esse tipo de conexão é o que forma relacionamentos profundos, verdadeiros e duradouros. E o Dale Carnegie tem uma frase excelente. Você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando por outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer com que outras pessoas se interessem por você. E tem uma coisa no livro do Dale Carnegie que já vale a leitura só por isso. Ele fala que todo mundo tem algo para ensinar para você, independente de quem seja a pessoa e de qual assunto ela pode te ensinar. E você vai se beneficiar imensamente de descobrir o que cada um pode ensinar para você. Esse ponto é muito foda, porque me faz querer conversar com todas as pessoas que eu conheço. E não só me traz interesse genuíno em falar com todo mundo, mas me traz um senso de humildade. Porque essa é a mais pura verdade, cara. Todo mundo passa por experiências diferentes na vida. E todo mundo, independente de quem seja, tem algo de valor pra te ensinar. E que você pode aprender e evoluir como ser humano com aquela pessoa. Basta você ouvir atentamente e tentar compreender o outro genuinamente. Isso te faz se tornar não só um ouvinte melhor, um amigo melhor, mas uma pessoa melhor. Eu sei que querer entender o outro, se colocar no lugar do outro é algo muito complicado. Ainda mais quando é uma visão de mundo completamente diferente da sua, de coisas que você discorda na raiz do seu ser. Mas eu não posso deixar de enfatizar o quão importante é você se abrir para o diferente. Mesmo que no final você continue com as suas convicções e discorde completamente do outro. Mas entender o caminho pelo qual o outro chegou naquela conclusão e os sentimentos que ele tem referente àquilo, referente ao que você acredita que é bom, traz novas perspectivas de vida. Desenvolver uma atitude de interesse sincero pelo orador não é, portanto, uma tarefa fácil. Só pode ser desenvolvida estando disposto a arriscar ver o mundo do ponto de vista do orador. Se tivermos uma série de experiências desse tipo, no entanto, elas moldarão uma atitude que nos permitirá ser verdadeiramente genuínos em nosso interesse pelo outro. O que nos leva à parte 3. Não existe pergunta idiota. Se você está genuinamente interessado em alguma coisa e pergunta com respeito sobre esse tópico, você está sendo honesto e querendo aprender com o outro. Como que isso pode ser idiota? Isso jamais será desrespeitoso ou um motivo para você ficar envergonhado. Não saber das coisas é o nosso estado natural. Pensa na pessoa mais inteligente que você já conheceu, o Albert Einstein. 99% dos assuntos da humanidade, o Einstein não tinha conhecimento profundo nenhum. E essa é a realidade, cara. A maior parte das coisas a gente não vai saber. Então não tem por que você ter vergonha de perguntar alguma coisa, por mais simples e básica que seja. Se você perguntar com respeito e genuinamente interessado, as pessoas vão ter prazer em te explicar aquilo. E você vai ficar muito orgulhoso, porque ao contrário das pessoas que querem fingir que sabem de tudo e têm opinião sobre tudo na internet, você está sendo corajoso e humilde em perguntar para os outros algo que você não conhece e quer conhecer. Mas além disso, tem outros truquezinhos que a gente pode fazer com perguntas durante a conversa para manter o assunto rolando. Por exemplo, alguém te fala a seguinte frase: eu fui para Londres ano passado para estagiar por 6 meses. Com isso, você pode perguntar várias coisas. Se a pessoa gostou de Londres, em qual empresa ela foi trabalhar, qual a área de trabalho dela. Ou você pode mudar o foco da conversa. Eu gostaria de visitar Londres um dia, eu amo viajar, o que você mais gostou de fazer lá? Esse tipo de coisa de você desenrolar vários assuntos dentro de uma frase só é muito fácil de fazer e basta você estar atento e presente no momento. Essas perguntas vão pipocar na sua cabeça. Tire o seu filtro e simplesmente jogue ela pro orador e veja o que ele quer falar, que assunto ele quer tratar, dentro de todos os assuntos que você tem interesse e curiosidade genuína. Eu vou te falar que nesse mundo de superficialidade, de todo mundo fingindo ter interesse em você para conseguir alguma coisa, você ser genuíno e interessado pelos outros vai gerar uma certa estranheza no começo. Mas meu conselho para você, se você continuar sendo genuíno, as pessoas vão perceber que você é de verdade. Que você é uma pessoa real, uma pessoa que vale a pena ter por perto. Porque no fim das contas, gente, grande parte da nossa felicidade, da nossa experiência aqui na Terra é moldada pelos nossos relacionamentos. Então nutra os seus, focando no que realmente importa. Retome as boas amizades que se perderam com o tempo, substituindo o tempo de tela por tempo com quem você ama. Seja saindo para fazer algo novo junto ou apenas ir ver um pôr do sol. Reconstrua os laços familiares que se abalaram por pequenos desentendimentos, porque essas brigas tão comuns nas famílias cobram um preço terrível das pessoas que fazem do orgulho um combustível para o rancor. É como mais de um século atrás Mark Twain disse, olhando para sua vida: não há tempo, tão curta é a vida, para discussões banais, desculpas, amarguras e tirar satisfações. Só há tempo para amar. E mesmo para isso,
é só um instante. Então, foque em ouvir e compreender o outro. Afinal, estamos todos juntos nessa jornada. E assim, construa relacionamentos profundos e duradouros, pois essa é a principal forma que a ciência conhece para ter uma vida mais longa, plena, saudável e feliz. É isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu indico muito a leitura do livro do Dale Carnegie e todas as outras indicações que eu deixei nessa descrição. A minha newsletter, a newsletter Saiu e Você Não Viu. Espero que, assim como eu, você que tem dificuldade de comunicar, dificuldade de falar com os outros, tenha visto um caminho para melhorar nesse vídeo. É difícil, é uma jornada complicada, principalmente para quem é introvertido, como eu sou. Mas eu garanto para você, vale muito a pena. Os relacionamentos são as coisas mais valiosas que a gente tem na nossa vida. Eu espero poder ter ajudado vocês um pouco, melhorar os seus, construir alguns novos, ou talvez reconstruir alguns que se perderam no passado. Eu deixo vocês com um grande beijo no coração, um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.